Olá, pessoal, como estão todos? Chegamos à nossa segunda aula. Gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram presentes na aula passada, participaram, realizaram a visita à Sala Message, né? Na Sala Message eu recebi algumas visitas semana passada. Aguardo vocês na Sala Message essa semana também. Quero agradecer também aos que fizeram a atividade. E ainda estou aguardando a fotografia com a identificação de alguns de vocês. Eu recebi poucas fotos, viu? Quem ainda não enviou, não esquece, envia. Tá certo? Nossa aula hoje é continuação da aula da semana passada. Nós vamos continuar falando sobre o sentido global do texto, né? E aí, o que é que a gente precisa aprender? Todo texto, ele tem um sentido global, né? Um sentido principal, um conteúdo principal. E também vão permear por outras informações, né? Tem um conteúdo que é o conteúdo principal no texto e tem os secundários, né? As ideias secundárias. Mas isso é conversa para um outro momento. Tá? A nossa conversa hoje, ela vai focar nessa questão do sentido global do texto. Como eu disse, seja o texto de outros, seja o texto de nossa autoria. Então, quando nós vamos escrever, a gente também tem que ter esse cuidado, tem que ter essa atenção para com a nossa produção textual. Nós sempre vamos partir de um ponto principal. Nosso texto tem que ter unidade de sentido. O que é a unidade de sentido? Ele parte de um assunto principal, que é a ideia global, o sentido global desse texto. Ok? E aí, continuando falando a respeito desse conteúdo que nós iniciamos semana passada, hoje nós vamos falar um pouco sobre tese e argumentos. O que é tese? O que vocês acham que a palavra tese significa? Já ouviram falar nessa palavra? Pois bem, pode ser que vocês não tenham ouvido falar nesta palavra, mas se eu perguntar a vocês qual a opinião de vocês sobre as aulas remotas, por exemplo, tenho certeza que vocês vão ter uma resposta para mim, né? Pois bem, isso é a tese. A tese é o ponto de vista que nós emitimos sobre determinados assuntos, tá? Então, quando a gente fala, gosto disso, gosto daquilo, isso é bom, isso é ruim, isso é legal, isso não é legal, nós estamos aí apresentando a nossa tese, apresentando a nossa opinião sobre o assunto, né? Que são diversos os assuntos que a gente emite opinião a todo instante. A gente tá toda hora emitindo opinião. Ah, eu não vou vestir essa roupa não, que ela não caiu bem. É uma opinião, é uma tese. Eu não vou comprar essa chuteira aí, que ela vai estourar rápido. É uma opinião que você está emitindo sobre a chuteira, tá? Só que quando a gente vai para a questão de textos mais formais, leitura de diversos textos, produção de texto argumentativo, a gente tem que ir mais a fundo. A nossa tese tem que ser mais elaborada. Não pode ser uma tese superficial. Tem que ser uma tese que se comprove, que tenha fundamento, que o nosso ouvinte acredite nessa nossa tese. E como é que nós vamos fazer isso? Utilizando provas, argumentos. E aí eu trouxe essa imagem para a gente compreender melhor o conceito de argumento, tá? O primeiro quadrinho diz assim, o rapazinho tá lá, né, olhando para a árvore e diz o seguinte, uma árvore deve ter boas raízes. No segundo quadrinho, ele diz, uma casa deve ter uma boa fundação. E toda opinião devia ter um bom fundamento. Veja, nessas três falas, nós percebemos que a árvore precisa de raízes para que ela se sustente. Sem as raízes, a árvore cai facilmente. Então, ela não terá sustentação sem a raiz. A casa sem fundação, sem alicerce, certamente não ficará de pé, cairá. A mesma coisa acontece com a nossa tese. Não adianta a gente ter uma opinião se essa opinião não tiver argumento. Não vai usar roupa? Por quê?
Qual é o argumento que você vai utilizar para convencer sua mãe que aquela roupa não deve ser utilizada para essa ocasião, né? Não quer a chuteira? Qual é o argumento? Como é que você vai comprovar para o seu pai, para a sua mãe, que essa chuteira não é adequada, não é de qualidade, não vai aguentar o trampo? Então, para a gente convencer o nosso ouvinte, a gente vai precisar dos argumentos. Não basta a opinião, não basta a tese, tá? Tem que ter argumento. Tá, e aí nós temos os conceitos, né? A opinião equivale à tese, fundamento equivale a argumento. E aí, mais uma vez, uma série de palavras que são sinônimas, que têm o mesmo sentido. Tese equivale à opinião, ideia, ponto de vista. Argumento é o mesmo que lógica, que prova, que fundamento. Ok, meus queridos? E aí a gente conversa um pouco sobre um assunto que é bastante debatido, né? Nas escolas, nas rodas de conversa, nas baladas, quando a gente ia às baladas, né? Funk. O que é funk? Vocês sabem o que é funk, não sabe? Tenho certeza que sabem. Então, vejam. Digamos que a gente precise, agora, conversar sobre o funk. Que a gente precise defender teses sobre o funk. Para a gente defender teses, seja sobre o que for, nós precisamos ter muito conhecimento. E para a gente ter muito conhecimento, nós precisamos ler, nós precisamos ver noticiários, nós precisamos ver vídeos, principalmente agora nessa situação, né? Nós precisamos ver vídeos que nos informem cada vez mais. Assistir às aulas remotas, que agora a gente não está podendo assistir às aulas presenciais. À medida que a gente assiste às aulas remotas, nós estamos adquirindo cada vez mais conhecimento. E cada vez que a gente conhece mais argumento nós teremos para comprovar nossas ideias, nossas opiniões sobre os diversos assuntos. Tá? Então, é muito importante que a leitura se faça presente na vida de vocês. Que todo dia vocês leiam. Porque quanto mais você lê, quanto mais você aprende, mais conhecimento, é claro, e mais preparado você estará para defender um ponto de vista, para defender uma tese. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre funk, né? Que é um estilo musical, a maioria dos jovens gostam. Né? O funk é um estilo que tem origem nos Estados Unidos, chegou ao Brasil nos anos 80, né? E o funk carioca, que é assim denominado, né? O funk do Brasil, ele é bastante polêmico por conta da conotação sexual que tem, né? Faz apologia a drogas, a violência, expressões de duplo sentido, né? Mas a batida é que faz a vontade de dançar seja cada vez mais presente, principalmente entre os jovens, né? Daí ocorre a discussão, né? Aí a gente vai ouvir várias teses a respeito do funk. E aí eu trouxe algumas, tá? O sentido global de todas essas teses que eu trago para vocês é o funk. Mas cada uma dessas teses, ela defende algo específico do funk. Essas aqui, por exemplo. O funk é o melhor estilo musical que existe. Mas tem uma outra tese mais abaixo que diz, ó, o funk é o pior estilo musical que existe. Nós temos duas teses. Tá errada? Alguma delas tá errada? Nenhuma está errada e nenhuma está certa. Você vai ter que provar que o seu ponto de vista tem fundamento. Por enquanto, a gente só tem a tese. Quando você explica o porquê, que vai apontar os motivos pelo qual você acha o funk o melhor estilo musical que existe, aí sim a gente vai, né, dizer que se tem coerência ou não esse ponto de vista aí, essa tese aí. A mesma coisa para quem defende a ideia de que o funk é o pior estilo que existe. Por quê? Baseado em quais informações, quais dados? Mais uma dupla de teses aqui, agora a respeito dos passos sensuais, né? A primeira tese diz o seguinte: os passos sensuais do funk desmoralizam quem os pratica. Só que aqueles passos são bastante calientes. Tá? Então, alguém pode emitir essa tese aqui, né? Em dizer que os passos sensuais do funk desmoralizam quem os pratica. Isso é uma tese.
Outra pessoa pode dizer diferente. A dança traz alegria, liberdade. Praticar danças sensuais não torna a pessoa menos respeitável. Outra tese. Veja que são teses distintas, bem diferentes uma da outra. Mas é como eu disse a vocês, nenhuma está certa ou errada até que o autor da tese comprove a fundamentação dessa tese, que são os argumentos. Ainda sobre o funk, só que agora, sobre outra vertente. Acreditar que o funk é um estilo musical que faz bem é no mínimo estranho. Então, essa pessoa que defende essa tese aqui não acredita que o estilo musical funk faz bem às pessoas. É uma tese, é um ponto de vista, né? O outro ponto de vista é, todo ritmo musical tem o seu lado bom. Com o funk não é diferente. Essas teses aqui também são, distintas. Uma é contrária à outra. Mais uma vez eu volto a dizer. Opinião, cada uma tem a sua. Cada pessoa tem sua opinião. E a gente não está aqui para questionar a opinião de ninguém. Eu tenho meu ponto de vista, você tem seu ponto de vista, o outro professor tem um outro ponto de vista, alguém lá dos Estados Unidos tem outro ponto de vista. Isso agora não é o objeto de discussão. O que nós estamos discutindo aqui é que todo ponto de vista tem que ser fundamentado. Até agora a gente só está vendo as teses, tá? A respeito do funk. Enquanto a escola ignorar o funk, não terá a atenção de boa parte dos estudantes. É uma tese, né? Uma tese sobre o funk nas escolas. Alguém pode dizer que o funk deve sim ser trabalhado nas escolas, que a escola deve abrir espaço para o funk. Mas tem pessoas que dizem o seguinte, se a escola abrir espaço para o funk, perderá a credibilidade como instituição educacional. Então, essa pessoa que emite essa tese aí, ela não está de acordo que o funk seja introduzido nas escolas. Tá? Então, aí nós vimos várias teses. Dá para a gente perceber com isso que todo conteúdo, todo assunto, todo tema, dá para elaborar diversas teses, inúmeras teses, muitas teses. Agora, a gente tem que lembrar sempre que toda tese tem que vir munida de argumentos. Vamos ver, então, os tipos de argumento. Hoje nós vamos ver 3 tipos de argumento. Existem outros, vocês podem pesquisar mais, né? A gente não vai se alongar para que a aula não fique muito longa, né? O importante aqui é que a gente vai aprendendo aos poucos, tá? Então, hoje nós vamos ver 3 tipos de argumento. Primeiro, argumento da competência comunicativa, que é o argumento que nós utilizamos, utilizando a nossa linguagem, o nosso conhecimento de mundo que nós já temos, adequando a maneira de falar, de escrever, de se manifestar à situação que nós estamos lidando, tá? Então, quando a gente se depara com uma situação formal, vamos utilizar a linguagem formal. Quando nos depararmos com uma situação mais coloquial, mais comum do dia a dia, então a gente usa uma linguagem também mais comum do dia a dia. Um outro argumento que nós utilizamos é o argumento de autoridade. O argumento de autoridade é aquele que nós utilizamos nos baseando na fala de alguém que é uma autoridade, como o próprio nome do argumento já diz. Né? Por exemplo, quando a gente pega a fala de um estudioso, de um filósofo, de um escritor, de um matemático, de um jornalista conceituado. Então, sempre tem pessoas que estão estudando sobre tudo, né? Então, essas pessoas que estudam muito sobre determinados assuntos, elas publicam seus textos, seus livros, seus artigos. Esses textos podem nos ajudar a confirmar a nossa tese, pode nos ajudar, pode nos mostrar argumentos para confirmar a opinião que nós temos sobre determinados assuntos. Aí, quando a gente pega o argumento, a fala de outras pessoas que são autoridades, nós estamos utilizando um argumento de autoridade, certo? E aqui, para exemplificar um argumento de autoridade, nós temos aqui esse texto, né, que é um trecho de uma redação de uma estudante que tirou nota 1000 no Enem. Vocês, estudantes dos 9º anos, ano que vem, quando ingressarem no ensino médio, já podem fazer o Enem. E aí o Enem é uma porta maravilhosa, né, para o acesso à faculdade, à universidade. Então, é muito importante que desde já irmos treinando a produção de texto, de dissertação argumentativa. Então, esse exemplo aqui, que é da estudante Júlia Pereira, diz o seguinte: um dos conceitos filosóficos de Francis Bacon,
que declara o comportamento humano como contagioso, se aplica perfeitamente à situação. A violência de gênero, conforme permanece a ser reproduzida, torna-se enraizada e frequente. Veja, qual é a tese dela? A violência de gênero, conforme permanece a ser reproduzida, torna-se enraizada e frequente. A violência para com as pessoas devido ao gênero, masculino, feminino, homossexual, gays, lésbicas, né? Então, quando a pessoa sofre ou pratica violência por conta do gênero, né? À medida que essa prática permanece e se reproduz, ela se enraiza na sociedade. Essa é a tese da Júlia. Mas para comprovar essa tese, ela usou um argumento de autoridade. Qual foi o argumento que ela utilizou? Um dos conceitos filosóficos de Francis Bacon, que declara o comportamento humano como contagioso. Ou seja, à medida em que a gente pratica violência, por exemplo, ou aceita a violência, o outro que está vendo pode se contagiar, pode entender que isso é normal e aí pode replicar, reproduzir, tá? Veja como ela utilizou de maneira magnífica o argumento, né? O argumento de autoridade nesse exemplo aqui. Um outro argumento que nós podemos utilizar no nosso texto, é o argumento de comprovação. Quando nós pegamos dados de pesquisas, quando nós pegamos informações do telejornal, né? Então, esses dados, essas pesquisas, essas informações que nos são ofertadas por veículos de comunicação conceituados, elas também podem nos ajudar a comprovar a nossa tese. E aí nós estamos utilizando um argumento de comprovação. E aí nós temos um exemplo de argumento por comprovação. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, PNAD, de 2008, o telefone, a televisão e o computador estão entre os bens de consumo mais adquiridos pelas famílias brasileiras, né? Então, olha a informação. Esses aí são os objetos mais utilizados pelas famílias. Mas o autor do texto retirou essa informação de onde? Ele criou? Ele inventou? Não, ele utilizou um argumento de comprovação. Um instituto que realiza pesquisas publicou o resultado da pesquisa e aí o autor do texto colocou esse argumento no momento em que foi escrever, tá? Argumento de comprovação. E aí, para utilizar argumentos de comprovação, a gente vai recorrer a diversos veículos, como eu já disse a vocês, né? IBGE, o próprio PNAD, vários institutos, né, que fazem pesquisa, o Butantan, os laboratórios. Bem, meus queridos, é isso por hoje. Eu acredito que deu para entender um pouquinho. Como eu já tinha dito, nossas aulas serão assim, a gente vai ver um pouquinho de cada vez. Eu sei que eu talvez tenha me alongado na fala, nas repetições, mas é porque eu quero muito que vocês compreendam esses conceitos, para que vocês cresçam cada vez mais, intelectualmente, principalmente, porque o conhecimento é libertador. E eu quero que vocês sejam cada vez mais livres. Beijos.